Tá dando boa agora, Dani? Ah, agora Oi. deu boa, sucesso. Tô Nossa, te que vendo. bom. Tudo bem? Sucesso. Já tem algumas pessoas esperando no lobby. Eu vou Tá, deixá-las entrar, tudo bem? tudo bem. Eu vou desligar aqui o fone. Boas-vindas, pessoal. Desculpa o breve atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas tá tudo certo agora, acredito eu. A Dani já está na sala, ela que será a nossa apresentadora hoje. Eu ficarei mais nos bastidores. Boas-vindas, pessoal, para quem entrou depois. Estamos só esperando mais alguns minutinhos. Desculpa o atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas acredito que está tudo certo agora. Só esperar mais um pouco para mais algumas pessoas entrarem e a gente começa. Dúvida: todo mundo aqui já conseguiu acessar o grupo da sua equipe e conseguiu conversar com as pessoas da sua equipe? Eu vi que a Letícia fez um joinha, a Pilar entrou no grupo, mas ainda não se apresentou. Algumas pessoas ainda não se apresentaram, só não conversei. É comum, a gente encaminhou hoje no começo da tarde, né, então ainda tem muitas pessoas que estão checando o e-mail, estão acessando os grupos, descobrindo quais são suas equipes. E por isso que a gente está fazendo esse processo antes de começar de fato o hackathon, exatamente para vocês terem a oportunidade de trocarem ideia antes, sem a pressão de já ter que produzir um projeto. Então, não se preocupem de, por enquanto, ser um pouco difícil se comunicar com as outras pessoas, porque vocês têm até a abertura para conseguir fazer isso. Dani, acho que se você quiser começar, tudo certo. Deixa eu botar aqui primeiro a apresentação. Me avisa quando for para começar a gravar, tá? Tá ok. Antes. Tá, se quiser gravar, já pode. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Agora que eu reparei que a gravação já estava acontecendo. Pode só seguir então, desculpa. Tá ok, então. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Daniele Falcão, sou fundadora da Redesign. A Redesign é um hub de inovação, de design inclusivo e acessibilidade. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho de acessibilidade digital. Eu também lidero a comunidade do Deficiência Tech, que é um negócio de impacto para inclusão de pessoas com deficiência na área de tecnologia. Eu sou uma pessoa neurodivergente e hoje a gente vai falar um pouquinho de acessibilidade digital. Conforme eu for passando os slides, eu não vou conseguir ver vocês,
Então, caso vocês tenham alguma pergunta, podem estar fazendo, tá? E se der para ir me dando algum sinal, porque eu estou num lugar um pouco longe, para que a internet pode oscilar um pouquinho, então eu gostaria que vocês me dessem um sinal de tipo, tá bem, vai falando um pouquinho conforme eu estou passando os slides, tá bom? Vocês estão me ouvindo direito? Porque cristal para mim tá travado. Tá ok. Estão me ouvindo? Sim, as pessoas disseram que sim. Tá bom. Tá bom. Estão vendo minha tela certinha? Sim. Tá bom. Então, eu sou uma mulher de cor de pele bege clara, tenho cabelos encaracolados, ele tá bem curtinho hoje, tá com franjinha, com fone de ouvido, headset, eu tô com batom vermelho, com uma blusa um marrom com preto e com fundo de madeira, tá bom? E a gente vai falar de acessibilidade digital para pessoas com deficiência. Dani, só um Oi. segundo. A Cristal está com a mão levantada. Eu vou permitir seu microfone. Pode falar, Cristal. Era sobre isso que eu ia perguntar mesmo, se era por questão de gestão que os nossos microfones estavam travados, porque se a gente tiver alguma dúvida e tal, aí a gente precisa fazer esse processo de levantar a mão e aí o nosso microfone vai ser liberado. É isso? É melhor mandar pelo chat. Daí eu leio a pergunta para a Dani. Ok, porque para responder o som tá com um pouco de lag, assim, sabe? Mas tá audível, só tá com um pouco de lag. Deixa eu era tirar isso, aqui obrigada. Deixa eu tirar o ventilador. Não sei se vai ficar melhor agora. Então tá. Então, se vocês quiserem me seguir, vocês podem seguir no LinkedIn. Eu passei o contato ali para vocês. A Redesign é um hub de inovação e a gente tem duas frentes, que é a Redesign Academy e o Deficiência Tech. Nós prestamos consultoria para diversas organizações, ajudando na parte de acessibilidade. Então, por exemplo, o Google, hoje em dia, a gente está fazendo toda a sede deles acessível, um centro de inovação que eles vão fazer de pesquisa em conjunto com pessoas com deficiência. A gente atuou também com a Globo, fazendo toda a jornada de acessibilidade junto com eles. O grupo da DASA, a gente fez todo o mapeamento de acessibilidade. Dentro do nosso site, você vai conseguir ver os 2 cases lá que nós temos. E a Redesign é uma empresa, hoje em dia, que ela atua em torno de 70% com profissionais com deficiência, atuando em conjunto nos projetos. E são essas empresas, hoje em dia, que estão atuando com a gente. Então, a gente, hoje em dia, atua com diversas organizações para justamente tornar esses produtos e serviços mais acessíveis. E por que a acessibilidade digital é essencial? Né? Embora é um pouco óbvio, né? Todo mundo gosta de acessar alguma coisa. Ninguém quer consumir, por exemplo, você quer acessar um site, você não quer ser impedido de utilizar algo, né? Então, é um pouco óbvio, mas menos de 2% dos sites do planeta são acessíveis, menos de 2%. Isso aí quer dizer 98% dos sites não são acessíveis, contemplando as pessoas com deficiência, tá bom? Então, é muito alto isso. Isso daí, hoje em dia, com o aumento da digitalização, faz com que todo mundo não consiga acessar, né? Então, isso é horrível. Então, é importante por conta disso. Vocês que estão criando um produto, vocês não querem criar um produto para excluir alguém, né? Ninguém cria nada para querer excluir alguma pessoa. Então, a acessibilidade não é só um benefício, é um direito também, é um direito de todos os cidadãos.
o cliente, seja ele com deficiência ou sem deficiência, todos nós somos clientes e precisamos ter acesso àquele determinado produto e serviço. Até porque todo mundo não paga, a gente não paga valores diferenciados, né? Então, na hora que você vai lá comprar no e-commerce, não tem preço para pessoa com deficiência, um preço para pessoa sem deficiência. Então, já que os preços são iguais, a gente tem que tratar todos iguais e tem que dar acesso. E esse acesso, hoje em dia, né, a gente tem diversas normas e legislações para mapear isso, já mapearam diversos padrões. O mínimo não está sendo feito. Embora a WCAG, que é uma norma de acessibilidade digital, ela seja muito básica, né? É bem básica mesmo. A gente não cumpre. É o mínimo e a gente não faz. E hoje a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho de tipo, como que as pessoas com deficiência acessam o ambiente digital. Porque é importante vocês entenderem um pouquinho os tipos de tecnologia que cada um utiliza. Então, o único que não vai ter um exemplo aqui vai ser o de baixa visão. A pessoa com baixa visão, existe baixa visão leve, moderada e severa. A maioria das pessoas com baixa visão, elas utilizam a lupa. Então, dentro do computador, o sistema operacional, a pessoa consegue colocar uma lupa. Então, conforme ela vai querendo fazer a leitura de determinado tipo de objeto, ela vai arrastando aquela lupa, tá? Na maioria das vezes. Tem pessoas que precisam de uma tela muito grande, tem pessoas que precisam de lupas diferenciadas, tá? Mas na maioria das vezes é esse tipo de lupa que é utilizado. A pessoa cega, eu vou mostrar um videozinho para vocês, não sei se vocês já viram, todas elas utilizam leitor de tela. Mudando para o Windows, mudando para a Apple, é diferente um para o outro, tá? Mas é a mesma, lógica que as pessoas utilizam, é o leitor de tela. Ela faz a leitura dos pontos que aquele leitor está passando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, minimamente, o que é um leitor através do celular do Android, que é o Talkback. Como colocar acessibilidade no celular? A gente que é cego usa acessibilidade nos celulares, né? Pelas opções no Samsung é o Talkback, no iPhone é o VoiceOver. Eu tenho um iPhone e vou mostrar para vocês como ativar a acessibilidade. Vou mostrar para vocês já com a acessibilidade ativada, porque sem ela eu não sei mexer no celular. Quando eu comprei o telefone pela primeira vez, ele vem na caixa, né? Ele não vem com a acessibilidade ligada. Ajustes. Ajustes, você vai clicar em ajustes. Geral. Aí ó, tem um monte de opção aqui. Geral, central de controle, telebrilho, acessibilidade. Na última versão do iOS, a Apple tirou a acessibilidade dentro da opção geral, agora a acessibilidade é dentro já dos ajustes. Ficou mais fácil encontrar. Então, vamos clicar em acessibilidade. Os recursos de acessibilidade ajudam. Esse daí é o exemplo do VoiceOver, do sistema operacional da Apple. Vocês estão me ouvindo? Tá certinho? Sim. Tá, beleza. A linha Braille. Essa daqui é um exemplo de pessoas que geralmente as pessoas com deficiência visual cegueira e pessoas com baixa visão para severa. A pessoa com baixa visão severa, ela já precisa utilizar muito leitor de tela, a visão já está bastante comprometida. E elas podem utilizar também o leitor de Braille, tá? A linha Braille. Então, isso daí é muito utilizado por pessoas surdas, cegas, então, com surdo-cegueira, que a pessoa tanto não vê quanto não ouve, ela utiliza esse equipamento, e pessoas cegas também podem utilizar para facilitar a leitura, tá? Tem pessoas que preferem fazer leitura de livros, fazer leitura da própria ambiente digital dessa forma. Vou mostrar para vocês como que é. Braille, também conhecida como Display Braille, é um novo dispositivo hardware pequeno e portátil que vem revolucionando os momentos de leitura de pessoas com deficiência visual.
Ele exibe dinamicamente, em braille, por meio de uma saída tátil, informações exibidas em telas tanto de computadores quanto de smartphones, através de uma porta de saída por conexão Bluetooth ou cartão de memória. Esse aparelho possui diversos botões que buscam controlar diretamente a navegação e, em muitos casos, executar comandos do leitor de tela ou do Windows. Não sei se vocês já conheciam, mas esse equipamento é bem bacana. A linha Braille. Uma outra tecnologia, pessoa com deficiência auditiva, eu não vou entrar na especificidade a deficiência auditiva, é só falar rapidinho para vocês. Deficiência auditiva, a pessoa pode ter perda, ser uma pessoa com deficiência auditiva e não ser surda, tá? Então, surdez e deficiência auditiva pode ser duas coisas totalmente diferentes, tá? A pessoa com deficiência auditiva, ela ouve, mas, porém, tem um problema tem uma perda auditiva. A pessoa surda não pode ouvir com aparelhos, mas a comunicação a pessoa pode ser surda sinalizada, que aí ela precisa da língua de sinais. Então, a língua de sinais aqui no Brasil se chama Libras, nos Estados Unidos é a ASL, então cada país é diferente. Ou a pessoa pode ser surda oralizada, que ela não adianta você colocar Libras para essa pessoa que ela não vai entender nada. Você tem que se comunicar com o português. Então, esse é o surdo oralizado. E tem o surdo bilíngue. O surdo bilíngue, ele se comunica tanto com língua de sinais quanto com a legenda, tá bom? Então, na maioria das vezes, vocês precisam sempre colocar no conteúdo de vocês, seja ele audiovisual, para ter acesso à maioria das pessoas, sempre colocar minimamente a legenda, tá bom? Porque a maioria das pessoas surdas minimamente sabe um pouquinho do português, mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade mesmo, tá? É só pela língua de sinais. Então, é necessário que vocês entendam essas diferenças. Outro ponto também é a pessoa com deficiência física. Eu trouxe aqui, no caso, a pessoa com tetraplegia. Tá? A maioria das pessoas com tetraplegia, elas usam o teclado também virtual. Tá? Aqui, o Douglas ele vai mostrar uma tecnologia que é de sopro. O que ela faz? É um óculos que a pessoa ela consegue fazer o mouse, a forma de navegação com esse óculos, tá? Que tem um ponteiro aqui na testa, no centro do óculos, e esse canudinho é como se fosse, na hora que ele quer apertar o mouse, que a gente faz aquele aperto, né? Ele segura o canudinho, tá? Ele dá uma soprada nesse canudinho. Existem várias formas, vários outros tipos de tecnologia, tá bom? Mas eu só queria mostrar mais ou menos o exemplo de uma pessoa utilizando o computador para vocês entenderem. Não conhece? Esse aqui é o meu irmão Douglas. Lindo, 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 lindíssimo. E ele está trabalhando. Ele trabalha numa multinacional, ele é programador e ele mexe no computador, apesar de ser tetraplégico, ou seja, não tem o movimento dos braços e das pernas. Ele faz tudo. Aqui no óculos dele, ó, tem um pontinho que é um sensor para essa câmera aqui, que capta exatamente os movimentos da cabeça dele. Ele consegue navegar, programar, trabalhar, editar vídeo, fazer o site dele. Tá vendo? Ele está mexendo ali em tudo. É um gênio. Mais rápido que eu, ele edita meus vídeos. 3 pedidos. O primeiro pedido. O Douglas, antes do acidente, ele desenhava super bem, tocava violão, enfim, muita habilidade com as mãos. Eu vou mostrar para vocês como essa inteligência continua no cérebro, porque ele vai desenhar para a gente com os olhos na TV, tá? Eu vou colocar na TV para vocês verem o que ele faz. Então, assim, tem algumas outras tecnologias que ela faz a varredura da tela, tá? Como se fosse assim, vai navegando, varrendo a tela, e a pessoa, na hora que quer daquele determinado ponto, ela dá um comando para clicar.
Por isso que é muito importante quando a gente está fazendo determinado tipo de site, por isso que nas normativas técnicas tem a questão dos 64 pixels, para ser um mínimo de área de clique, entendeu? Porque às vezes fica muito difícil ter aquela área de clique e às vezes a área de respiro. Eu vou mostrar exemplos para vocês do que se trata. Esse vídeo também é de uma pessoa com tetraplegia, tá? Como a gente atrasou um pouquinho, eu vou passar esse vídeo, mas depois eu deixo para vocês. A pessoa com transtorno de espectro autista, acredito que tenha muitas pessoas aqui, né, que vão saber até falar melhor do que eu. No caso, os filtros de animações, né, então os estímulos, então existe plugins, né, e filtros para tirar anúncios de sites, tirar as animações, mudança de contraste, de cores, entendeu? Tem plugins também para deixar a leitura sem formatada só os textos, tá? Então, também tem aplicativos, softwares para transformar de texto para voz. Então, existe o fone de ouvido, né? O fone de ouvido eu trouxe aqui mais para trazer os softwares também. E sons relaxantes. Tem muitas pessoas que utilizam, fora outros dispositivos para o dia a dia também. Não está atrelado ao uso do computador, mas ajuda no uso diário, tá bom? Da pessoa, como esses timers também, para você controlar a questão do tempo, e a forma de desenvolvimento dos sites, né? Os sites que tiverem as etapas, que dê essa previsibilidade para a pessoa com autismo, é um site que tem uma melhor usabilidade para esse determinado tipo de público, tá? E aí... Dani, antes do próximo, a Cristal levantou a mão de novo. Legal. Vou permitir o mic para ela. Pode falar, Cristal. Que eu não sei como fica para ler o chat, e eu queria trazer algumas contribuições. É que a legenda, ela também entra como acessibilidade para autismo, inclusive Isso. ela é listada nas diretrizes da NHS, que eu sei que não é acessível para todo mundo por causa do inglês, mas aí eu queria falar para a galera que não sabe, porque muitos autistas têm uma coisa chamada transtorno de processamento auditivo, que é quando a gente não bate nada nos testes de surdez, a gente sabe que o som foi emitido, mas parece que o cérebro não processa. E em questão de aplicativo, eu tenho background de desenvolvimento de aplicativo, eu queria compartilhar um com vocês, não sou patrocinada, nada, mas é que foi o primeiro aplicativo de rotina visual pensada desenvolvida, totalmente pensado com acessibilidade para autismo e TDAH. Então, eu acho que é uma coisa assim, mesmo que vocês não forem usar, por exemplo, é um benchmark muito legal. Posso compartilhar ele no chat aqui para a galera olhar? Pode sim, pode sim. Vontade. Mas você usa esse aplicativo? Eu uso esse aplicativo e ele, assim, só de ele ter sido criado, pensado, porque a gente tem 1001 aplicativos de rotina, de planners, de timers, só que por algum motivo eles têm uma baixa retenção de usabilidade com o usuário autista e TDAH. E aí foi se pesquisando, e aí esse foi o primeiro aplicativo desenvolvido com isso em mente. A gente até tem alguns que são um pouco mais simplificados, mas aí eles são pensados principalmente para crianças, e inclusive para você alterar as coisas no aplicativo, para a rotina visual, para os timers e tal, precisa de um acesso dos pais ou dos cuidadores, e esse é pensado para a autonomia total da pessoa autista e TDAH. Legal. E é um aplicativo pouco conhecido aqui no Brasil. Legal. Compartilhe, então, mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também os nomes dos aplicativos, plugins que a gente tem aqui
mapeado, tá? Ok. Vou passar aqui e... Mais legal, que pode ser que eu também não conheça esse daí. Você é uma pessoa Você é uma pessoa autista? Autista em nível 2 de suporte e TDAH. Legal. É o combo. Eu tenho eu vou passar e aí depois eu vou para não perder o tempo de vocês, mas é que um colega meu que é cego, ele desenvolveu um plugin usando inteligência artificial que ajuda ele a programar. Depois vou compartilhar no grupo também, citando os créditos dele. Ah, legal. Compartilha os plugins, que é sempre interessante, acho que é para todo mundo, tá? Obrigada, gente. Desculpe interromper. Nada, foi ótimo sua contribuição. A melhor coisa é a parte do uso, porque é isso, né? Hoje em dia, esse mapeamento que a gente faz é justamente através da comunidade. Então, as próprias pessoas elas vão falando para a gente em relação a pesquisas, né? Com o usuário, e dentro da comunidade do Deficiência Tech mesmo, que as pessoas vão trazendo os tipos de tecnologia, tá? Então, compartilha, porque eu quero saber. Trazendo só alguns comentários interessantes que foram feitos. Cristal trouxe que muitas vezes pessoas com deficiência não são nem vistas como pessoas, né? E que elas precisam ser primeiro vistas como pessoas antes de ser vistas como consumidoras, ou para serem vistas como consumidoras também. Que também é comum usar a alta taxa de desemprego como justificativa para não colocar acessibilidade, né? Como, essas pessoas não têm recursos mesmo, então por que a gente vai investir nisso, né? É legal que aqui nesse grupo tem pessoas com e sem deficiência, né? O envelhecimento, a acessibilidade é importante para o planeta, né? Para todas as pessoas. Só que é fundamental para as pessoas com deficiência e as pessoas 70 mais. Então, o impacto é maior nesses dois grupos. Com o envelhecimento, toda a sociedade vai necessitar em algum momento da acessibilidade, tá? Tudo que foi criado focado no design do extremo, que é desde o teclado que a gente usa, a Alexa que a gente usa, o e-mail, o WhatsApp, tudo foi criado focado no design extremado, que é do corpo da pessoa com deficiência. Então, todas as inovações que a gente compartilha hoje em dia dentro do planeta, ela praticamente foi desenvolvida com o foco em melhorar a usabilidade para esse determinado público, que é o público da pessoa com deficiência. Então, isso mostra o quão importante é ter essa diversidade dentro do desenvolvimento dos produtos e serviços, tá? Então, as organizações que tiverem visão de inovação, elas vão entender que é importante ter pontos de vista diferentes para dentro da criação de produtos e serviços. Eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês de coisas essenciais de site acessível. Só que eu não vou ficar entrando na parte técnica, tá? Assim, porque dos critérios da WCAG, porque isso daí, gente, eu quero que vocês entendam o porquê daquilo. E a nomenclatura, se é 1.1, 1.12, isso daí vocês vêm com o tempo. São coisas que vocês não podem deixar de não colocar dentro do site de vocês. Você ia falar? Eu ia trazer também os comentários de... Deixa eu só achar aqui de novo. De Ariel, que comentou sobre um filme / documentário chamado Janela da Alma, que fala sobre a relação da imagem e pessoas com deficiência visual. Legal. E também comentou que nesse slide tem 2 L's em acessível no final. Ah, boa, eu não vi, viu? Obrigada. Então, eu montei essa apresentação especificamente para hoje, então acabei não vendo. Obrigada. Então, gente, vamos começar a falar um pouquinho dos sites, tá? A primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é em relação à navegação fácil. A pessoa com um leitor de tela necessita
de pular alguns itens. Por exemplo, você vai acessar o site da Amazon, ele tem aquela barra de navegação ali, né? Se não tiver esse itemzinho, a pessoa com leitor de tela, ela entra dentro do site e aí ela vai apertando para a direita ou para baixo, ou com tab, tá? Para ficar navegando. E aí, quando ela ouve esse item ali, que é para pular, ir para o conteúdo principal, ela pula toda essa parte de menu. Se não tiver esse item, gente, a pessoa vai ter que navegar por 50 itens, praticamente. Eu vou mostrar aqui para vocês. O site da Amazon está legal, tá? Ele está até bem detalhado. Essa forma de fazer, o mínimo é você colocar o link que pule do seu menu principal, principalmente menu que tem muitos links, para a pessoa não ficar navegando toda vez que entra dentro daquele site, ficar acessando todos esses itens. Se ela quiser pular, ela já pula, tá? Esse é o mínimo. Eu vou passar aqui esse vídeo, não tem áudio, é só para vocês verem como que é. Então, aqui, ó, viu? Foi tão rapidinho. Calma aí. Acho que eu vou botar novamente. Ah, não. Eu já tinha ido. Calma, deixa eu voltar aqui. Foi muito rápido. Ó, apertei ali. E aí já viu que já foi para o conteúdo principal? E aí a pessoa já consegue navegar pelo conteúdo principal, tá? Agora eu vou mostrar um outro... O site da... Agora, esse vídeo daqui tem um áudio, tá? Ele está com leitor de tela. E aí, a loja americana, ela não tem. Olha a quantidade de links que essa pessoa vai ter que navegar para acessar a parte de conteúdo. Pesquisar edição, busque aqui seu produto, tab. Pesquisar botão, tab, 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 tá, 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 tá. Tá, eu não vou fazer vocês ouvirem isso, mas é assim que a pessoa cega acaba tendo que ouvir quando vai comprar, provavelmente na loja americana, porque Dani? agora já tá, já consigo compartilhar. Sim, volta. Vocês chegaram a ouvir o aqui da Americanas? Vocês chegaram a ouvir da loja Americanas? Sim. Infelizmente ouvimos. Tá Foi um dos comentários. Então tá. Então, gente, para quem é da área de desenvolvimento, gente, é uma ULI e um link, tá? Ali no topo, fácil, fácil. E colocando isso, você acaba, vou utilizar uma palavra chula, com o inferno dessa pessoa, porque ela vai ter que navegar tudo isso. É uma coisa muito simples na área de desenvolvimento, que afeta diretamente essa pessoa com leitor de tela. Tá? Então, pelo amor de Deus, vocês fazendo, na hora que vocês forem fazer esse site, considere vocês colocar esses encurtadores com links de navegação. Comento. Agora, Americano. eu vou mostrar para vocês também. F5. Tab. Esse exemplo é bem interessante porque nem sempre tab. Você vai Navegação marco lista com. Você vai conseguir ver isso, tá? Por exemplo, a Vivo está fazendo certo. Eles colocaram. Só que isso está oculto para as pessoas que vêm. Para quem vê, ela acaba não
vendo a caixinha, tá bom? Então, eu consigo ver ali pelo leitor de tela e as URLs que estão ali embaixo. Então, 4 itens, ir para pesquisa, link, tab, ó, ir para roda, tab, ir para rodapé. Shift mais tab, navegação, marco lista com 4 itens, ir para rodapé, link. Tá vendo? Ir para rodapé, link, ir para o conteúdo principal, link, tá? Então, eles estão fazendo de forma assertiva, é bem simplificado deles. Se vocês fizerem isso, já ajuda, tá? Outro ponto também todos os links, eles têm que ter um foco, tá? Então, tudo que é clicável, então vai passar pelo pesquisa, vai passar por todos aqueles itens ali, ele deve ser, você deve botar um outline, uma barrinha de foco, você está vendo ali amarelinho no registro? Então, isso daí, por que a gente precisa fazer isso? Tem muitas pessoas com baixa visão que necessitam disso daí para fazer a localização. Pessoas também que navegam com a questão do teclado, pessoas também com déficit de atenção, acaba ficando perdido se for navegar com tab. Isso daí acaba ajudando o foco para você conseguir. Mas o que ajuda mais é a pessoa com baixa visão, tá? Para se localizar. Então, olha aqui como que é. É só vocês colocarem, tem várias formas de você fazer isso daí, tá? Mas vocês colocando essa bordinha diferenciada, conforme você está apertando o tab e ela vai apresentando, já está ótimo, tá? Isso, tudo que eu estou falando é critério da WCAG, tá, gente? Que eu estou trazendo de uma forma sem ser tão... trazendo todas as normas, todos os requisitos com uma profundidade. É o básico para vocês pegarem e executarem, tá? Imagens. Imagens Dani, e sites, pode falar. A Aline perguntou qual o leitor de tela que está sendo utilizado. Esse é o NVDA. O NVDA é um leitor de tela para Windows, que ele é gratuito, tá bom? Você pode pegar e baixar e você navega apertando o tabzinho e para a direita, para a esquerda, tem uns atalhos, mas o mínimo é você clicar para o lado direito e para baixo e o tab, tá bom? Então, assim, é o mínimo do mínimo, porque assim, a pessoa com leitor de tela, a pessoa cega, ela pode navegar por títulos. Então, por exemplo, por que é importante hierarquia de títulos? Tem H1, H2 para subtítulo. É como se fosse um livro de receitas, que você vai botar receitas, aí é o título principal, de carne, de frango é o título, de carne é o nível 2, de frango é o nível 2 também. Dentro de carne tem panqueca de carne, aí é o nível 3. Então, isso daí ajuda a pessoa com leitor de tela, ela pode procurar dentro de uma página todos os títulos de H2. Então, ela aperta o comando, insert H, e ela vai navegando, sabe? Só por título, isso ajuda, tá? Então, a hierarquia de conteúdo também é muito importante vocês fazerem. Você perguntou do leitor de tela, eu estou falando de hierarquia de conteúdo, né? Só foi para um outro lado. Mas vamos lá, vamos voltar para a imagem. Aí, as imagens, sendo bem resumidamente, tá? Ela necessita, às vezes, e às vezes não necessita de colocar uma informação, tá? O que seria colocar essa informação? Como uma pessoa cega vai fazer a leitura dessa imagem? O leitor de tela, na hora que faz a varredura ali, ele faz, hoje em dia, a leitura do conteúdo de texto. Então, dentro dessa imagem, na estrutura de HTML, você consegue colocar um texto. Você está vendo em formato visual, mas na codificação você tem como colocar uma informação ali, que é essa informação que é transmitida para esse leitor de tela, tá? Então, é assim que a pessoa cega consegue fazer a leitura dessa imagem.
Se a gente não colocar a informação correta ali, ela não vai ter essa informação, tá? Aí você vai falar, não, Daniele, nas redes sociais, o Instagram já faz com inteligência artificial. Faz. A inteligência artificial, por exemplo, se você publica no Instagram, eles já estão criando os textos alternativos de forma automática. Mas tem muitos erros, porque o texto alternativo é em relação ao contexto. Tá? Eu não vou aprofundar de como escrever esse texto alternativo, porque a gente não tem tanto tempo. Eu quero explicar mais o conceito para vocês entenderem se vocês vão botar o texto alternativo ou não vão colocar o texto alternativo. Como vocês vão escrever, eu não vou entrar nessa profundidade. Então, por exemplo, aqui no Nubank, eles têm 3 imagens aqui, 3 boxes de conteúdo, 3 cards. Tá? Eles optaram para fazer essa descrição. E como eles fizeram essa descrição? Então, ali nessa imagem onde tem essa família ali sentada, está escrito: 3 pessoas pretas sentadas na grama, sendo um casal e seu filho menor e um cachorro branco e bege. É assim que a pessoa com leitor de tela vai ouvir. Imagem: 3 pessoas pretas sentadas na grama, sendo um casal e seu filho menor e um cachorro branco e bege. Título: título nível 2, seguro de vida. Aí vai em seguida: seguro para proteger você. Essa informação dessa imagem, tá? Faz sentido ela estar aí nesse contexto, tá? Ela justifica muito de estar pela questão de interseccionalidade. Então, está mostrando que o Nubank trabalha com diversidade, então, enfim. Mas essa informação ela poderia ser oculta, porque é uma informação, se você muda essa imagem, tira essa imagem e traz outra imagem, ela não ia fazer diferença nenhuma, entende? Essa imagem é muito mais ilustrativa do que uma imagem informativa. Então, se você quiser, você poderia ocultar essa informação até para o leitor de tela. E para ocultar essa informação para o leitor de tela, é só você utilizar um códigozinho que você coloca ali dentro da imagem que você oculta, tá bom? Então, nesse caso, se eu fosse a Redesign fosse dar consultoria para Nubank, a gente recomendaria eles não colocarem essa informação aí dentro, tá? Então, por exemplo, às vezes você está dentro de um site que tem o íconezinho do telefone, e aí do e-mail, tem o ícone do e-mail, aí do lado tem o e-mail escrito. Aquele ícone, você tem que colocar o texto alternativo, porque se você não colocar o texto alternativo naquele ícone, a pessoa vai passar com o leitor de tela, não vai saber que se aquilo dali se chama telefone. Aí ela vai passar por aquilo dali, já vai ler o e-mail direto. E às vezes, por exemplo, quando é um telefone, fica muito confuso de você entender que aquilo dali se trata, parece um número do nada. Então, é importante, quando vocês trazem algum ícone assim, além de você trazer o ícone, é sempre importante você sempre trazer com texto, esse é o mínimo. Mas se você vai trazer só o ícone, que a gente não recomenda também, mas é necessário que vocês sempre tragam essa informação de formato de texto. Então, por exemplo, esse saiba mais, vocês estão vendo uma setinha ali para a esquerda. Essa setinha já é o contrário, ela já tem que ser oculta para o leitor de tela. Então, a gente tem que ocultar essa informação para o leitor de tela, senão vai aparecer para a pessoa essa informação. Tá? Então, tudo que é imagem, você pode ocultar ou pode tirar. Uma boa prática de vocês fazerem isso é sempre transformar essa informação em texto. E, por exemplo, você esquece essa imagem e faz a leitura desse texto que você está botando na imagem
em sequência dessa informação das outras informações. Vê se está fazendo a leitura. Então, se não estiver fazendo essa leitura, é porque não está legal. Outro ponto também que é muito importante, que a maioria das marcas erram muito, e eu gostaria muito que vocês, no projeto de vocês, não errassem, é a relação do contraste. Então, por exemplo, aqui no Nubank, ali, não sei se vocês também têm essa dificuldade, mas ela não atinge em vários momentos o contraste mínimo estabelecido pela legislação, tá? Então, sempre tenta colocar um background dentro ali, uma caixinha que você aumenta esse contraste, porque as pessoas com baixa visão, as pessoas com perda de visão, que não se tornaram uma pessoa com deficiência visual. Então, por exemplo, as pessoas, quando começam na faixa de 50 anos, elas já começam a ter perda de visão. Com 40 anos também, muitas pessoas, já 40. Mas vai tendo essa perda. E aí, não é ainda caracterizado para a pessoa com deficiência, com baixa visão, mas tem uma dificuldade também de fazer essa leitura. Então, pessoas 60 mais, então tem essa dificuldade. Aqui, o outro ponto. Se você for dentro também do site do Nubank, ali é um modo de navegação que você vai com o mouse, você vai navegando. A pessoa com baixa visão leve, ela já não conseguiria fazer essa leitura de portfólio completo de investimentos. Nem saberia que existiria esse texto aí, tá? Porque no baixo contraste mínimo. Mas eu falo, mas Daniele, como que você sabe disso? Então, existem algumas ferramentas que vocês podem detectar. Então, essa daqui é uma extensão que depois eu posso até compartilhar com vocês, mas eu vou trazer o nome ali. Então, o contraste aqui, o recomendado mínimo pelo governo é 4,5. Aqui está batendo 1, tá? Então, pelo amor de Deus, o site de vocês, o aplicativo de vocês, tente estabelecer o mínimo, tá? Sempre indo para mais para ajudar as pessoas com uma gravidade maior de dificuldade de visão. Aqui também, por exemplo, ele não atinge esse contraste, tá? Então, é bem importante vocês sempre estarem checando esse ponto. Quem trabalha com Figma, o Figma hoje em dia tem diversas extensões, tem umas extensões bem bacanas extensões que você consegue fazer todas as suas cores, exportar isso daí. Então, vocês dão uma pesquisada que tem isso disponível para vocês, tá? Aqui, essa ferramenta ajuda vocês, o site, ele é gratuito, e vocês colocam a cor de fundo e a cor do texto. E aí ela vai dar para você se está batendo ou não, é o mínimo, tá? Para vocês fazerem. Todo design tem que fazer isso como trabalho de casa. Outro ponto também, deixa eu ver aqui se está tudo... Tá. Outro ponto também em relação de não passar informação através das cores. O que é isso? A pessoa com daltônica, tem muitas pessoas daltônicas, e aí a maioria, o padrão a pessoa não conseguir minimamente diferenciar as cores verde e vermelha, tá? Isso daí, a maioria das pessoas com daltonismo, elas vão acabar vendo verde e vermelho como se fosse cinza, bem similar, tá? Então, tem alguns sites, por exemplo, às vezes você passa aquele e-mail que você marca as informações em verde estão certas, as informações em vermelho está errada. Se você não botar um textinho na parte de título errados, aí você lista os itens. Mesmo que você pinte vermelho, mas tem que ter o título errado. E o título certo, aí você lista. Assim, a pessoa com daltônica, ela vai conseguir entender o que é certo e o que é errado. Só pela cor não vai adiantar, tá bom? E isso daqui, não passar informações pela cor, esse site da Apple, eles estão fazendo
certo. Eles estão colocando as cores dos celulares dele, trazendo o texto da cor na parte de baixo. Só que tem muitos sites que não fazem isso, tá? Que só coloca a cor. Só que a pessoa daltônica, ela pode estar vendo a cor totalmente diferente. Tem muitas histórias de pessoas com a questão da blusa. Vai comprar uma roupa, uma camisa, aí vai lá, seleciona uma cor verde, acha que está comprando verde, porque a pessoa vê a cor verde, mas é uma cor totalmente diferente, tá? Porque nesse site não tem o texto do nome da cor. Então, a Apple está fazendo de formato certo, mas tem muitos sites que fazem de formato errado. Aqui também, acho que é da Samsung, ou é do Google, essa informação, a da Google. Então, eles estão fazendo de formato certo, mas um ponto que eu gostaria de trazer para vocês em relação à descrição das cores, né? A cor menta, cor avelã, cor obsidiana, que parece até um preto, né? Gente, eu nunca ouvi o nome dessa cor, sabe assim? Então, até para uma pessoa, a pessoa cega, porque as cores, essas informações de texto das cores, ajuda a pessoa com o leitor de tela a identificar qual a cor que eu vou estar comprando, né? Então, tentar reavaliar essas descrições dessas cores, sabe? Ou trazer, entre aspas, fazer um trabalho aí de pesquisa para ver como que pode trazer essas cores de uma forma, uma linguagem mais simplificada, tá? Porque dessa forma fica bem complexo para quem não está vendo e para quem não consegue ver as cores da forma que as pessoas sem deficiência conseguem. O problema quando a gente traz a questão das cores, informações através das cores, também em relação aos formulários. Então, às vezes tem a questão do erro, você está lá apertando, às vezes tem site que não dá nem a informação. Acho que é um exemplo aqui do lado. Ó, tá vendo? Esse site aqui, ele dá os erros, mas ele não traz nenhuma relação de erro através do ícone, né? E a pessoa com deficiência, com daltonismo, ela poderia ver essa informação de uma forma similar. Ela vai ter que fazer a leitura dos textos ali de erro para começar a entender. Vai ser mais difícil. No formulário grande, fica bem difícil de conseguir detectar. E aí, se você coloca minimamente esse xizinho ali do lado, essa pessoa consegue identificar aonde está o erro, tá? Já ajuda a encontrar essa informação. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer ali, que eu só estou vendo minha tela aqui, tá, gente? Outro ponto também é a questão de sites, por exemplo, dentro do Google. No site do Google, eles têm essa lupinha, né, que é a lupinha para buscar, pesquisar, e tem o carrinho. Só que as pessoas com deficiência cognitiva, pessoas com deficiência intelectual, pode ter essa dificuldade. A pessoa também, 70 mais, pode ter essa dificuldade de reconhecer esses ícones, né? Então, hoje em dia, tem aqueles ícones totalmente modernos, diferentes, sabe? Ou um ícone que acaba surgindo. A pessoa não tem a obrigação de entender do que se trata aquele determinado ícone, né? A pessoa com baixa visão, muitas pessoas com baixa visão, tá, gente? Isso eu vou mostrar para vocês. Ela pode estar fazendo a leitura assim, ó, com o celular coladinho no rosto, coladinho mesmo. E aí fica difícil de identificar do que se trata essa informação, né? E muitas das vezes esse ícone ele existe e não tem o texto alternativo para o leitor de tela. Então, o mínimo, por exemplo, se vocês vão falar,
Não, Daniele, eu não quero utilizar texto porque eu não quero. Eu vou fazer de uma forma, vou fazer assim mesmo. Tá. Quer fazer assim? Pelo amor de Deus, pelo menos coloca o texto alternativo. Mas eu não recomendo. Eu recomendo fazer com uma parte aqui de baixo, que tem o ícone mais o texto, tá bom? Então, aí, nesse caso, tem que avaliar que, às vezes, esse ícone é o contrário. A gente tem que ocultar para o leitor de tela, tá? Ou fazer complementos também. Porque, por exemplo, ali está o usuário e está acesse. Acesse o quê? Sabe? Então, nem todo mundo entende a lógica. Acesse. Fica vago. Então, às vezes, a gente tem que botar algumas informações um pouquinho mais destrinchadas para as pessoas com deficiência intelectual conseguir entender um pouquinho mais. Tá? Minimamente, para o leitor de tela, você tem como destrinchar sem criar campos extras de palavras. Tá? Mas o mínimo, eu gostaria muito que vocês sempre colocassem nos ícones de vocês, pelo menos o texto alternativo. Tá? E, se possível, recomendo muito vocês colocarem o texto como complemento. Isso acontece muito, por exemplo... Dani, pode falar. Antes de passar, eu vou passar... pode ser. Só terminar esse raciocínio. Não sei se vocês têm avós, tias, pessoas 70 mais, 60 está bem jovem ainda, mas 70 mais, que vai pegar para você mostrar o celular. Muitas das vezes eles têm dificuldade de anexar porque elas não entendem que aquele clipe é para enviar uma imagem, entendeu? Não fica claro para as pessoas, às vezes, aqueles ícones lá. Tá? Então, o que é óbvio para a gente não pode ser óbvio para determinadas pessoas que já estão tendo perdas cognitivas, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente pensar em fazer algo, ou, graças a Deus, a inteligência artificial está avançando, daqui a pouco a gente vai criar perfis customizados, mas, enquanto isso, faça o mínimo, coloca texto do lado e facilite a vida das pessoas que, às vezes, têm uma perda cognitiva. Pode falar. A Cristal levantou a mão. Gostaria de fazer uma fala. Pode falar, Cristal. Gente, pelo amor de Deus, desculpa. Mas que a comunidade de pessoas com deficiência intelectual, ela é muito subrepresentada. Eu sei que eu sou uma pessoa com deficiência intelectual leve, junto do autismo e do TDAH, mas, na verdade, não sei se vocês sabem, 70% das pessoas que têm deficiência intelectual, elas têm uma deficiência intelectual leve. Só que a gente acaba não vendo e não ouvindo essas pessoas. E aí, além das coisas que a Dani falou, tem uma questão chamada linguagem simples, Sim. Que é extremamente importante quando a gente pensa em acessibilidade não só para a tecnologia, mas para a nossa vida. E aí ela é benéfica não só para pessoas com deficiência intelectual, mas para autistas, para pessoas idosas, para pessoas que... para crianças, para pessoas, enfim, ela pega a informação e ela entrega uma informação de uma forma mais abrangente, só que ela é a diferença entre uma pessoa com deficiência intelectual conseguir acessar ou não um material que pode fazer diferença na vida dela. Sim. E aí, sobre todas essas coisas que eu falei, eu trouxe aqui no chat, eu vou passar para vocês amanhã também, porque eu tenho hiperfoco em questões de diversidade e inclusão, e ao longo da minha vivência, aprendendo coisas, eu convivi com pessoas de outras deficiências e eu pesquisei mais sobre as minhas, né? Legal. E aí eu achei muito importante trazer, porque eu conheci a linguagem simples no ano retrasado. Sim, legal. Fico legal. Traz essas contribuições, pode compartilhar comigo. Pessoal, eu gostaria de trazer também, falar um pouquinho de como que, hoje em dia, por exemplo, dentro da Redesign,
a gente faz muita pesquisa para determinadas empresas. Então, a gente cria personas inclusivas para pessoas com síndrome de Down, pessoas com... Dentro de projetos, se vocês forem ver lá dentro da DASA, a gente atua com em torno de 70%, 14 pessoas do time, 10 pessoas tinham deficiência, pessoas surdo-cegas, pessoas com baixa visão, pessoas com autismo. Então, as coisas que eu venho trazendo aqui para vocês é muito com foco em pesquisa e trabalhos dentro da comunidade e trabalhos internos que a gente vem realizando, tá? Isso daqui não é nada de pesquisa, de livros, etc. Não, é coisas internas da própria Redesign mesmo, que a gente vem construindo em relação às consultorias que a gente vem fazendo para as organizações e dentro do nosso ambiente de trabalho, da forma que a gente atua com diversos corpos junto, co-criando produtos e serviços. Tá? Então, assim, para a deficiência intelectual, além da linguagem simplificada, seria importante ter a parte de informação visual, tá? Mas aí, por exemplo, para a síndrome de Down é muito específico. Então, vou dar um exemplo para vocês, bem básico. Vai fazer um formulário de nome CPF. Seria interessante que vocês colocassem a carteira de identidade listada onde que é o nome, para que a pessoa conseguisse ver que precisa pegar a carteira de identidade e aquela informação do nome é a informação que precisa botar naquele campo de nome, tá? Então, é muito detalhada mesmo para a pessoa não ter dúvidas, sabe? Então, tem alguns sites que faz substituições dessas informações, mas é bem simplificado mesmo para esse determinado público. Enfim, acho que é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tá. Pode seguir. Ninguém está com a mão levantada. Tá. Outro ponto também que é interessante é o seguinte, em relação ao tema do sistema operacional. Então, por exemplo, esse site daqui, eu estou mostrando aqui para vocês que eu estava no tema branco, tá? E aí eu mudei o tema para preto. Você viu que o site mudou? Ele já pegou, já identificou a cor que eu coloquei do meu sistema operacional e no próprio site ele já muda por si só, tá bom? Então, isso daí é uma tagzinha através de JavaScript que você faz isso, que ajuda muito as pessoas, porque a pessoa com baixa visão, muitas das vezes, acaba mudando esse sistema, muitas pessoas acabam alterando. E aí você vai pela preferência de sistema do próprio usuário. Isso daí se aplica tanto no celular quanto no desktop, tá? Então, apliquem isso dentro do site de vocês, porque ajuda. Eu vou passar aqui novamente só para vocês verem. Estava branco o site. Aí eu fui lá e mudei nas configurações. E aí mudou. A pessoa, uma coisa bem interessante é que a pessoa com baixa visão, muitas vezes está atrelada também a aspecto de saúde. Então, por exemplo, se eu tenho um uso muito grande, dependendo da doença que a pessoa tem, ela pode se agravar para chegar para a cegueira. Então, as pessoas têm muito cuidado com a sua saúde, em trato da visão. Então, é muito importante que a gente faça isso, porque ajuda as pessoas também conservarem a sua visão, sabe? Então, é uma parte bem simples que vai ajudar muito a pessoa com baixa visão, porque, por exemplo, leitura de... Por que nossas apresentações são todas pretas? Porque cansa, e não é o preto 000, o preto é um B, acho que é um B. Não tão preto, porque o preto também demais acaba sendo ruim para a pessoa com baixa visão, que tem uma retinose pigmentar, enfim. Então, a pessoa fica muito assim, tempo no celular ou na tela, e aí, às vezes, a cor branca dói a vista.
tá? A maioria das pessoas com baixa visão, elas preferem o tema dark, tá bom? Outro ponto também é a questão das libras. O Velibras, todo site, o ideal seria que os sites de conteúdos estáticos a gente criasse através da língua de sinais, junto com o humano, tá? Porque hoje em dia esses avatares, eles não conseguem pegar as expressões faciais, tá, do humano ainda. Mas ele já está ajudando bastante. É melhor ter eles do que não ter, tá? Então, assim, vai fazer um site, pelo menos coloque o avatar. Mas se o conteúdo é estático e vai ficar por muito tempo, se você conseguir pegar e criar as páginas na língua de sinais, é o melhor mundo, tá bom? Mas o mínimo que vocês devem fazer é colocar no site de vocês a língua de sinais. É lógica reticência, tá? Existe determinados segmentos que tem que tomar cuidado, né? Então, segmentos da área da saúde, enfim. Então, tem alguns segmentos que ainda tem que pensar em que colocar, se coloca, se não coloca. Mas, no geral, a maioria é colocar, tá bom? Só se o conteúdo de você for muito nichado, específico, que pode, se a pessoa tiver um erro, pode ter um problema muito sério de comunicação. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Fora isso, coloca no conteúdo de vocês, e o Velibra é grátis, é do governo, é grátis. Existe o HandTalk, que é uma marca brasileira, que qual a diferença de um para o outro? O HandTalk ele tem se aprofundado cada vez mais no Nordeste, ele vai pegando algumas falas, entendeu? Diferentes. Então, é mais nesse sentido que eles vêm se diferenciando, tá? Mas, fora isso, tecnicamente, é a mesma coisa. O HandTalk é pago, esse é gratuito. Então, se você tiver como pagar, pague HandTalk. Mas, se não tiver, utilize o Velibras. Outro ponto também é a questão do Zoom 400. A pessoa com baixa visão, elas trabalham, além da lupa, também acaba utilizando o Zoom, tá? E nesse site aqui, embora a maioria dos pontos ele não está quebrando, está tudo certinho, vocês estão vendo que o menu ali está fixo, isso atrapalha um pouco da visão, porque você acaba com que limita a quantidade de espaço para você visualizar, tá? Então, você pode fazer da forma que eles fizeram, faz responsivo, e você dando um zoom 400, que ele não quebre, mas não precisa deixar esse menu fixo. Outro ponto também é em relação ao título da página. Então, vocês, sempre, é coisa básica que desenvolvedor sabe, mas é só ordem de conteúdo. Por exemplo, a pessoa que acessa toda hora a mesma página, você vai fazer um curso, né? O curso é do LinkedIn. LinkedIn, curso de programação. Não. LinkedIn, aula 1. LinkedIn, aula 2. LinkedIn, poxa, você não precisa ficar ouvindo toda hora LinkedIn, entendeu? Inverte. Bota aula 1. Aí a pessoa vai acabar pulando. Assim que ela acabou de ouvir o texto, ela já... Porque a primeira informação que a pessoa ouve com o leitor de tela é o título da página. Esse dentro das guias, aquela informação que a gente tem ali é o título, tá? Então, é uma coisa boba que faz diferença. Outra coisa também, quando vocês forem criar conteúdos, dê espaçamento. Isso aí ajuda as pessoas com deficiência cognitiva de fazer a leitura. Um respiro vai facilitar a vida das pessoas, otimiza a leitura das pessoas que têm essa dificuldade. Às vezes, a gente vê um bloco de texto quer correr, tá? Então, aqui é o mesmo conteúdo, sendo que um tem espaçamento e o outro não tem espaçamento. E aí, é isso, pessoal.
esse é o meu contato também. Vocês podem me acionar através do LinkedIn. Eu estou aberta aqui para as perguntas, para a gente tirar dúvidas. Se vocês quiserem, eu mostro outros sites. É isso. Obrigada por vocês estarem aqui. O pessoal está fazendo pergunta? Sou eu. Primeiro, eu queria agradecer a palestra. Eu tenho certeza que é tudo baseado em pesquisa. Eu dei uma olhada prévia no site. Eu também tenho um background de pesquisa, então é super interessante. E só que, como é muito conteúdo, vamos dizer assim, técnico, eu queria saber se tem alguma possibilidade de juntar esses links em algum documento para mandar para a gente. Ou se, por exemplo, se os slides forem clicáveis, se os links dos slides forem clicáveis, aí acho que não precisa. Mas se não, mas só se rolar, assim, é porque vai ficar mais acessível mesmo para a gente buscar depois. Ah, tá. Você está falando das normas técnicas específicas, é isso? Norma técnica, site, por exemplo, para a gente testar as cores, porque, por exemplo, eu tenho a minha formação superior é em publicidade e propaganda, não tenho foco em criação, mas tenho uma noção. Só que, tá bom, mesmo assim, é bastante coisa. Tá bom. Eu vou passar para o pessoal esses links, pelo menos de cada slide, assim, tá? E, gente, vocês podem acompanhar também, não sei se vocês vêm acompanhando, eu estou demorando um pouquinho de lançar, porque o nosso site tem que ser extremamente acessível, mas a gente vai lançar uma série de capacitações feita com e por profissionais com deficiência neurodivergente sobre acessibilidade digital. Então, acompanhe o nosso trabalho também, mas sim, eu vou trazer para vocês. E vocês podem me chamar também lá no LinkedIn. Agora estou numa loucura que tem um evento. Sigam também o Deficiência Tech Summit, nosso evento. Vai ter mais de 30 profissionais com deficiência dando palestras. Então, vai ter palestras de diversos assuntos, tudo com foco na área de tecnologia, design. Então, é muito aprendizado bacana, inteligência artificial. Acho que vocês vão aprender bastante também, trocar. Acho que se vocês entrarem lá também, vai ser bem bacana. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês por lá. E eu vou preparar, sim. E se vocês tiverem mais necessidade, eu crio dentro do Word, e aí qualquer coisa vocês comentam, não sei como que é essas coisas internas de vocês, mas qualquer coisa a gente vai conversando, eu vou aprofundando para vocês. Posso disponibilizar os slides, sim, para vocês, tá? Aí eu vou disponibilizar ele no formato de vídeo, porque tem muitos vídeos, né, também para vocês. Mas pode deixar, que tem mais perguntas? Tem pessoal da programação aqui também? Ah, a Cristal que legal. Então, ó, gente, eu fiquei sabendo que vocês vão... Abre aí o microfone, gente. Ó, pessoal, abre o microfone e abre a câmera, tá? Pelo amor de Deus. Sempre quando vocês estiverem fazendo perguntas, sempre considere ligar a câmera, tá? Porque tem muitas pessoas que fazem a leitura visual e, por exemplo, eu mesmo, se vocês não ligam a câmera, a minha cabeça vai para outro lugar, tá? Pode falar. Posso fazer um contraponto a isso? Eu entendo total a importância, por isso eu tento ligar a câmera no começo também, até, enfim, para as pessoas poderem associar o nome ao rosto e tal. Eu sei que é importante para as pessoas se sentirem acolhidas, enfim, conectadas, mas eu provavelmente não conseguiria chegar até o final da palestra ou contribuir com tudo que eu contribuí se eu deixasse a minha câmera ligada o tempo todo. Eu gostei do que você disse sobre a gente abrir e fechar na hora de falar, porque aí realmente não sobrecarrega tanto, mas aí já serve para as pessoas que precisam fazer leitura labial, apesar de que a qualidade da minha imagem
tá 360 megapixels. Sim. Mas rola isso também. Tipo, uma das coisas mais inacessíveis que já aconteceu comigo foi um tech lead numa reunião com 40 pessoas e só eu, de pessoa com deficiência autista ainda, insistir muito incisivamente até todas as pessoas terem abrido a câmera e eu ter, assim, subido para a cabeça e ter aberto o microfone para falar, olha, isso é uma questão de acessibilidade, eu entendo que é importante para você, só que a empresa ela tem vagas PCD, isso não tá, isso não é coerente com a propaganda da empresa de trabalhar, de estar se modificando para ter mais diversidade e inclusão. E aí eu fui chamada a atenção porque eu humilhei o tech lead na frente de 50 pessoas. Então, Mas umas isso é coisas verdade. assim. Isso é verdade. Eu vou fazer até uma reticência aí do que eu falei. Então, assim, por exemplo, se todo mundo tivesse com a câmera ligada, estou sendo redundante, se todo mundo tivesse com a câmera ligada, se movimentando, eu também poderia perder meu ponto de raciocínio, tá? Então, é muito importante. Quando você vai fazer alguma pergunta, você abre a câmera para a pessoa que fazer a leitura labial. Você pode fechar a sua câmera, está participando ali, você fecha a sua câmera, mas se tiver também todo mundo se movimentando, eu perco também meu raciocínio. No entanto, quando eu vou fazer a apresentação, eu não posso ver ninguém. Então, só na hora que vocês forem fazer perguntas, vocês abram para a pessoa com deficiência auditiva, conseguir fazer a leitura labial. Tá. Mais uma pergunta? Tá, eu fiquei sabendo que vocês vão fazer tudo através também do Figma, tá? O Figma, hoje em dia, não sei se vocês estão usando o ChatGPT, vocês estão usando o Figma, né? O Figma, hoje em dia, tem vários pontos bacanas de plugins de acessibilidade, tá? Então, vocês conseguem ver lá a questão das cores, vocês conseguem mapear vários pontos ali, tá bom? Outra coisa também que eu gostaria que vocês utilizassem é também utilizar o ChatGPT, tá bom? Se vocês tiverem o formato pago para submeter lá a imagem que vocês estão criando, pedir para ele checar a acessibilidade também, tá bom? Isso daí também é importante vocês utilizar dessas tecnologias modernas também para ir aprendendo também com elas, tá bom? Então, elas estão... Eu tô ficando bem... acompanhando, assim, tem feito alguns testes aqui internos, até para descrição de imagem, está sempre bacana. Tá? Quem é que quer fazer mais alguma pergunta? Faz escrita, se vocês não quiserem abrir a câmera. Utilizar a IA é muito bom para fazer o out. Então, eu vou falar do out da imagem rapidinho para vocês. A questão do out da imagem é o seguinte, você tem que pensar em relação ao contexto, tá? Então, por exemplo, uma imagem minha segurando o celular dentro do site da Samsung, a pessoa precisa saber detalhadamente como que é este aparelho, tá? Então, ela precisa saber a característica, a cor, como que a finura, você precisa detalhar esse ponto. Eu sou uma mera modelo lá dentro e eu não preciso de uma descrição extremamente detalhada de como eu sou, etc. e tal, tá? Então, você foca demais no celular e o resto você deixa. Vou trazer um cenário análogo. Você vai para uma vitrine de uma loja, né? E aí você vai ligar para o seu amigo, a sua amiga, para falar sobre um biquíni ou uma sunga que está lá na modelo. Você vai fazer a descrição toda da vitrine. A vitrine é a vitrine da Amazônia. Você vai falar para ele, não, que aqui tem um macaco, que tem uma árvore, que tem negócio. E aí tem uma modelo, que essa modelo é careca, ela é branca. Até chegar ao biquíni, não. Você já vai falar o biquíni, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Você tem que focar no contexto. Você está no... Por exemplo, a minha foto aqui, segurando esse celular, vou postar na minha rede social,
Aí eu já vou trazer meu nome, meu sorriso, meu cabelo. O celular é um complemento, não precisa detalhar ele tudo. Novamente, minha foto dentro do site da C&A. Eu vou detalhar essa roupa, né? A característica dela, que ela tem gola, que ela é bem detalhada, porque a pessoa precisa formar a imagem na cabeça do que se trata aquela informação, entendeu? Então, a gente tem que focar no contexto para descrever a imagem. Então, quando vocês forem utilizar a inteligência artificial, vocês têm que trazer o contexto daquela informação para que ela consiga descrever de forma mais assertiva. Senão, ela vai fazer a leitura literal. É o que a inteligência artificial hoje em dia do Facebook e do Instagram faz. Então, por exemplo, vai tirar uma foto aqui minha. Tem por exemplo, se esse negócio branco aqui fosse um quadro dos Beatles, estiver escrito Beatles, ele ia fazer a leitura. Uma mulher com fone, batom vermelho, Beatles. Ele ia fazer a leitura do Beatles, tá? Então, ele vai fazer a coisa bem literal. Então, a gente precisa sempre pensar no contexto. Mais alguma pergunta também aqui dentro do... Então, vamos... Senão a gente vai encerrar, então... Então, vamos combinar o seguinte, pessoal, vou preparar o link do documento, vou passar essa apresentação para vocês, vou passar também os links, tá? Para vocês entenderem o que poderia ser todas aquelas referências que eu dei lá de exemplos de sites, para vocês verem tecnicamente de como que vocês aplicam, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procuram. Eu passei para vocês antes o site, meu Instagram e meu LinkedIn. Vocês podem me acessar por lá, tá bom? E aí a gente se fala também, caso vocês tenham. E me ajudem também a divulgar o Deficiência Tech, se inscrevam também. Eu vou ficar muito feliz de vocês estarem lá com a gente, para estarem participando. Obrigada também, Renata. Seguem lá, podem me seguir.